Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim, Rafael. Eu, pelo Ok, menos. Rafa, tá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Amém. vamos ter mais um momento de oração, né? Senhor, realmente, nós, novamente, apresentamos nossa oração a Ti, com coração de gratidão ao Senhor, por podermos estar agora, nesse momento, na Tua presença. E rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha iluminar o nosso coração. Senhor, que a graça, Senhor, e que a sabedoria do Espírito esteja em nosso interior, esteja em nossa vida, nos conduzindo, Senhor, nos levando realmente a viver na Tua presença. Não queremos simplesmente ter e ouvir a Tua palavra, mas queremos, Senhor, que a Tua palavra opere em nós, naquilo que nós nem sabemos, naquilo que nós ainda não temos discernimento, não temos sabedoria. Senhor, que realmente a Tua palavra produza em nós frutos, frutos de justiça, um viver, Senhor, que agrada a Ti, que expressa o Senhor em nossa vida. Por isso, nesse momento, Senhor, ilumina a nossa comunhão, ilumina a nossa leitura da Tua palavra com a Tua luz, com a Tua graça, nos concedendo mais e mais o Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, na graça do Senhor, oramos e pedimos. Amém. Aleluia. Irmãos, Amém. nós estamos dando continuidade no na nossa comunhão sobre Gênesis, né? Eu não sei se nós podemos usar estudo, porque o objetivo não é simplesmente nós estudarmos, porque nós sabemos que muito se fala sobre a palavra, muito se vê, muito se ouve, mas o que é importante é aquilo que é produzido em nós, aquilo que o Senhor produz em nós de mudança, né, e de frutos com a sua palavra. A palavra do Senhor não volta vazia, nunca volta vazia. Ela produz fruto de acordo com a sua vontade. Então, esse é o objetivo do Senhor ao nos falar a sua palavra, né? Nos levar ao pleno conhecimento da verdade e que essa verdade se expanda e se expresse através de nós em nossa vida, em nosso viver. Então, nós estamos considerando Gênesis com esse foco, com esse objetivo. Esse deve ser nosso foco, nosso objetivo. De termos a luz do Senhor e pedirmos a graça do Senhor para que Ele transforme mais em nós, né? Mais para que a sua pessoa nos transforme mais, nos dando uma humanidade elevada, né? Nos levando a viver no Senhor. Então, nós estamos considerando, né, Gênesis 29 e 30. Né? O 29 nós vimos na semana passada, mas o capítulo 30 ele é uma sequência do capítulo 29. Ele dá uma continuidade no assunto que foi falado na semana passada. E também esse assunto será continuado na semana seguinte, em que nós, pela graça do Senhor, né, se assim o Senhor permitir, estaremos vendo o capítulo 31. Também é uma sequência. Eu queria fazer a consideração de Gênesis 30 à luz de 1 Coríntios 13, que fala do amor. E isso eu vou trazer durante essa consideração, se assim o Senhor permitir, trazer à luz esse capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala do amor, né? Bom, então, como uma introdução ao capítulo, né, e a essa sequência, que seria do capítulo 29, 30 e 31, nós devemos considerar, irmãos, que a vida de Isaac, de Jacó, é, na verdade, uma continuidade da experiência de Abraão. Porque Abraão recebeu essa promessa
para os seus descendentes. Então, aquilo que foi prometido a Abraão também é, né, direcionado, guiado para os seus descendentes. A bênção de Abraão, a promessa, a terra, a riqueza, a herança, o Espírito prometido, que isso é revelado lá em Gálatas, né, expondo qual era a promessa, né, para Abraão, que era o Espírito prometido, nesse aspecto lá em Gálatas. Isso tudo também, irmãos, é para os seus descendentes. Então, na realidade, todos deveriam compreender, quando eu digo todos, são Isaac, Jacó, e todas as pessoas relacionadas a eles deveriam entender que eles estão nesse ambiente, né? nessa esfera de bênção, nessa esfera de promessa. E não é uma promessa de qualquer pessoa, é promessa do próprio Deus. E sendo promessa de Deus, daí entra aquele versículo, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então percebe, irmãos, que uma vez a palavra é falada a nós, mas o outro aspecto é o que nós vivemos dela. Por que a ansiedade toma o nosso coração? Por que o medo toma o nosso coração às vezes? Por que a dúvida toma o nosso coração? Porque às vezes nós não estamos realmente atentando à palavra do Senhor e vivendo, querendo viver diante da palavra do Senhor. Então é isso que o Senhor tem falado a nós, né, durante essa consideração desses capítulos. E que maravilhoso, né? Que maravilhosa essa palavra que tem sido dita pelo Senhor, pelo próprio Espírito a nós. E é com a graça do Senhor que estamos aqui agora, para ouvir do seu Espírito a sua palavra. Irmãos, mas não com o coração de estudar, de ser estudiosos. Não é isso, irmãos. É que o Senhor, que o Senhor brilhe em nós, né? Que o Espírito do Senhor nos ilumine. E com isso, irmãos, nós vemos que o Senhor que o Senhor quer mostrar para nós e quis mostrar também para Jacó e se apresentar a ele, né? Para que ele conhecesse a Deus e para que ele conhecesse também a sua própria carnalidade, a sua própria mesquinhez. E você quer conhecer a Deus? Melhor lugar para conhecer a Deus é estar em Betel. E foi lá que o Senhor levou Jacó, em Betel, não é? Podemos dizer assim, melhor lugar. Na verdade, o lugar é o próprio Espírito de Deus que está em nós, não é? Mas o que eu estou dizendo, na experiência de Jacó, o melhor lugar que ele tinha para conhecer a Deus era em Betel. Se ele quisesse conhecer a si mesmo, e ele foi até lá, foi em Harã. Lá ele pôde conhecer a si mesmo, porque ele viu a si próprio nos outros, né? Aquilo que ele mesmo praticou, aquilo que ele mesmo praticava, ele trouxe, né? Ficou claro para ele, né? Lá em Harã. E se nós falhamos em Betel, em conhecer o Senhor em Betel, nós também será necessário nós irmos a Harã, né? Se nós não vemos a glória do Senhor e a graça do Senhor, nós precisamos de ir a Harã também, para sermos levados à presença do Senhor. Mas em todas essas experiências que nós vemos, e nessa especificamente agora do capítulo 30, nós vemos que a graça sempre esteve presente. A graça do Senhor sempre esteve presente. O Senhor não ficou condenando, não ficou julgando, não ficou apontando as falhas, mas o Senhor sempre apareceu com a sua graça provedora, suprindo, né, concedendo, trabalhando por aqueles que ele escolheu. E esse trabalho não depende daquilo que eles faziam, daquilo que eles tomavam de atitude. Por quê, irmãos? Porque eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo da graça de Deus. E quanto a nós? Nós estamos debaixo da graça, debaixo da promessa? Estamos. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor? Estamos. Então, por isso, nós nada devemos temer.
Nós podemos confiar no Senhor, porque a graça nos levará e nos leva sempre a estar com Cristo, na sua presença. A graça, ela nos recebe como nós somos, né? E ela trata conosco, né? Trazendo o pleno conhecimento do Senhor. O Senhor quer nos levar a um pleno conhecimento dele, a experiência da sua presença. E agora, quando nós somos levados a conhecer a extensão, né, a situação da nossa alma caída, da nossa mesquinhez, muitos, né, se escandalizam com isso e acabam desanimando. Mas isso porque não visualizaram o tamanho, né, a magnitude da graça e misericórdia de Deus. Nós não devemos ficar desanimados por vermos a nós mesmos, porque o Senhor quer mostrar quem nós somos, mas não com o sentido de nos desanimar. Pelo contrário, com o sentido de nos levar a estar em sua presença, dependendo dele, vivendo em sua presença, né? Por exemplo, sobre a experiência de Jacó. Lá em Números 23, vamos ver? Números 23. Olha só o que ele fala sobre Jacó. Números 23, versículo 19 ao 21. É naquela situação em que Balaão, né, de Moisés, né, na época de Moisés, que Balaão ia lá amaldiçoar, não é? Mas depois ele foi levado e abençoar Israel. E na sua palavra ele disse assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Foi aquele versículo que eu falei no início, né? Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Não posso revogar. Não vi, aí sim, chegou no, né, no ponto principal aqui que nós estamos vendo. Não viu iniquidade em Jacó. O Senhor não viu iniquidade em Jacó. Nós vamos ler aqui, espero que os irmãos já tenham lido antes, mas quando nós vemos muita iniquidade em Jacó, né? Nem contemplou desventura em Israel, mas o Senhor não viu e nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. O Senhor seu Deus está com ele. Só quando ele faz tudo bonitinho? Não. Só quando ele faz as coisas entre nós, né, que nós consideramos certas ou erradas? Não. O Senhor está com ele sempre, né? No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Louvado seja o Senhor. É assim que o Senhor vê o seu escolhido. Porque o Senhor, ele nos vê baseado no seu sacrifício perfeito. Ele não vê pecado. Isso nos dá paz ao coração, né? E na realidade, quando eu disse da situação, né, e do ambiente, da promessa que ele estava envolvido, da experiência que ele estava envolvido, nós podemos ir mais além ainda. Não era só da promessa de Abraão ou da promessa do Espírito, né? Ou da promessa da boa terra. Não era só isso, irmãos. Era além. O Senhor estava vendo o Cristo que ia ser formado, que ia ser gerado e que ele estaria em nosso coração. Estava vendo o corpo dele, a igreja, né? Estava envolvendo todos nós naquela vida, né? E a salvação de Cristo naquela vida também. Então, irmãos, olha só, né? O contexto, agora sim eu lembrei da palavra correta, o contexto em que ele estava envolvido. E muitos deles, né, não viam. E eles não viam, podemos dizer assim. Porque eles tomavam atitudes e faziam coisas, né, sem confiar e sem ver claramente aquilo que eles estavam e quem eles eram na presença do Senhor. Nós devemos considerar aquilo que somos na presença do Senhor. Somos seus filhos escolhidos, somos a sua igreja, né? Santificados, escolhidos antes da fundação do mundo. E ele nos guarda nas suas mãos, né? Nós devemos considerar isso. Bom, vamos então discorrer um pouquinho
lá em Gênesis, né? Discorrer um pouquinho lá em Gênesis, seguindo os versículos, para poder entender aqui um pouquinho mais o contexto, né? Em Gênesis 29, então, só para nós pegarmos aqui, porque existe uma continuidade, né? A partir do versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Bom, isso daí já é um primeiro ponto a ser considerado, não é? Que nós vimos já, então vou passar bem rapidamente sobre esses pontos, mas um ponto a ser considerado. Ela era estéril. Quem era estéril? Né? Raquel era estéril. Aquela que Jacó tinha escolhido. Né? Aquela que Jacó queria como esposa, mas ele teve Lia primeiro como esposa. E Lia era desprezada. Então o Senhor viu isso e fez a Lia fecunda e Raquel estéril. Né? Então nós vemos aqui que o Senhor vê, né? Como nós vimos lá na experiência de Agar também, né? O Senhor vê, o Senhor ouve e ele é com a estéril. E no fim nós vemos que a estéril, né? Perdão, nós vimos que a Lia, que ela vivia como solteira, né? Como alguém sem marido, porque Jacó queria sempre estar com Raquel, né? E na época, como o irmão Alex disse na semana passada, na época isso ainda não era proibido na palavra, né? Então, isso ocorreu e o Senhor fez a Lia fecunda, né? Olha só os caminhos do Senhor. E nisso tudo nós vemos o Senhor desenvolvendo, né, o seu propósito nessa experiência. Ela tinha então um sentimento de desprezada, ela tinha um sentimento de que não era amada, né? E ela cita, inclusive, aqui quando fala dos seus filhos, né? Ela cita o nome do Senhor, dá para ver que ela tem temor ao Senhor, né? Acreditava, e ela acreditava que o fato de dar à luz a filhos, né? A faria mais amada por Jacó. Então elas começaram a entrar numa disputa, né? E aí está, né, irmãos? Nós, na verdade, devemos encontrar satisfação somente no Senhor, apenas na graça do Senhor. Ela estava buscando que o seu marido trouxesse a ela satisfação e o fato de ter filhos também trouxesse a ela satisfação. Mas na realidade, o Senhor devia ser a sua satisfação, né? E Raquel, né, em capítulo 30, Raquel viu que que Lia teve vários filhos e louvava o Senhor por isso, né? Inclusive o versículo 35 fala: de novo concebeu e deu à luz um filho, então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela. Bom, então aqui, irmãos, olha só a posição que Jacó teve, né, nesse momento, e a posição que Raquel teve nesse momento. Comparemos essa posição com a posição de Ana, lá em 1 Samuel. Ana, ela viu que não tinha filhos, o que ela fez? Ela estava sendo desprezada também. Porque naquela época, ter filhos era né, trazia sentido ao casamento, não é? Era a herança que ia ser trazida para aquela família, né? Que ia ser trazida a promessa e a continuidade daquela família. Então, a mulher se sentia desprezada, se sentia muito mal, né, por não ter filhos. E aqui, Raquel, em vez de colocar nos pés do Senhor, assim como fez Ana, não. Ela já foi, já correu e se irou, né? Perdão, ela já teve ciúmes, né, da sua irmã e já chegou para Jacó e já pediu filhos, né? Dá-me filhos. Então ela não se pôs aos pés do Senhor. E Jacó, como cabeça da casa,
e aí nós entramos numa questão de relacionamento familiar que vale para nós, deveria orar, né? Deveria orar por sua esposa. Mas aqui nós vemos um Jacó que até então era tão forte, aqui ele era passivo, né? Ele nessa situação toda dos filhos e das esposas, ele agia passivamente. O que falavam para ele, ele fazia. E esse não era o Jacó que nós conhecemos. Depois ele volta a ser quem ele é, né? E depois ele vai ser mudado por Deus, lá quando muda seu nome para Israel. Mas até o momento aqui nós vemos um Jacó passivo, um Jacó omisso. E nós, irmãos, em casa, nosso relacionamento familiar, não devemos ser omissos. Nós devemos orar, colocar tudo aos pés do Senhor, confiar no Senhor, porque o Senhor tem o seu caminho, o seu propósito. Aproveitar cada momento, irmãos, que temos para orar juntos, para colocar diante do Senhor, até mesmo coisas simples, que nós achamos que são simples, né? Perdeu um objeto. Ah, vou pegar meu filho, vamos orar. Filho, está triste porque perdeu? Tá bom, vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor, vamos pedir para o Senhor nos ajudar, né? E detalhes, coisas simples da vida, situações que ocorrem, problemas aqui, problemas ali, devemos colocar aos pés do Senhor. Mas Raquel teve ciúmes, né? E ela fazia inveja para Lia, né? Ela fazia inveja. E agora, olha só a situação. Agora tem ciúmes de Lia, né? Ela fazia inveja e agora ela tem inveja de Lia, né? Você vê como o Senhor, ele trabalha, né, para nos levar ao seu pleno conhecimento e para nos levar a valorizar o que temos. Raquel podia ter valorizado o seu marido, valorizado tudo, orado para o Senhor, confiado no Senhor, né? E nós, lembrando, né, irmãos, como eu já disse no início, nós estamos aqui para considerar o certo ou errado. Porque não é questão de certo ou errado, depois eu vou abordar melhor nisso aqui. Mas é uma consideração para nós, é nós trazermos para nós a nossa experiência com o Senhor diante das situações. E você vê aqui o que Raquel falou, né? Chegou ao ponto de falar: dá-me filho, senão morrerei. E como Raquel morreu? Dando à luz ao seu último filho, Benjamim, né? Então, cuidado com as palavras, né? Cuidado com ciúmes, inveja. Isso tudo não vem do Senhor, são frutos da carne. Bom, então continuando, né? Nós vemos aqui, inclusive, elas dando as servas, né? Para poder ter filho, para poder considerar como se fosse filho delas, né? E aí há uma disputa toda, elas ficam sempre disputando. E essas lutas que elas têm, né? É uma luta egoísta, né? Uma luta que elas têm para receber, né? Os afetos do seu esposo, né? Para um status social. É para isso. Não considera, né? Toda a sua família, não considera a promessa do Senhor, a bênção do Senhor. Em Provérbios 12, vou ler rapidinho para os irmãos. Versículo 4. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, né? A derruba. Então, nós vemos aqui a mulher insensata, né? Agora você imagina juntar a mulher insensata com um homem omisso, passivo. É isso que estava ocorrendo aqui, né? Inclusive, elas negociavam, né? Até chegar ao ponto de negociar o fato de estar com Jacó, se deitar com ele. Como aqui, por exemplo, no versículo 14. Foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras, que era afrodisíaco, né? E conhecido por eles naquela época. Mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia:
dá-me as mandrágoras de teu filho. Quer dizer, Raquel estava querendo também aquelas mandrágoras, né? Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Ou seja, fizeram até comércio com a presença de Jacó, né? Para se deitar com Jacó, para ter mais filhos. Chegou nesse ponto. Então aquele, né, que fazia comércio com tudo, que negociava tudo, negociou, né, a primogenitura do seu irmão, negociou as bênçãos, as esposas, né, agora fazem com ele a mesma coisa que ele fez, né? Então, são experiências que o Senhor foi levando-os a ter. Apesar de tudo isso, irmãos, apesar de tudo isso, o Senhor, com a sua graça, voltando a dizer, abençoou essa família com 12 filhos. Sua graça é maior do que os nossos pecados. Seus propósitos não serão frustrados, né? E agora pensemos, né? Vamos considerar a questão da vida deles. Como será a qualidade, como seria a qualidade da vida sentimental deles, da vida familiar que eles estavam vivendo? Isso é importante nós considerarmos, né? Como será a qualidade do seu cuidado com os filhos no meio de uma competição, no meio das tristezas, da hostilidade, das ciúmes, da inveja que havia entre elas? Será que os filhos também não competiam, né? Será que eles tinham amor, cuidado pelos filhos também? Nós vemos consequências de tudo isso depois. Consequências da não, do não acompanhamento dos filhos na palavra, na presença do Senhor. E isso vale para nós hoje. Nós precisamos sempre, né, nos colocar diante da presença do Senhor, apresentando nossos filhos e cuidando deles em todos os aspectos, aspectos humanos, aspectos espirituais, né? E o que o Senhor oferece, né, no meio dessa situação toda? O Senhor oferece não uma repreensão, mas oferece a sua vida eterna. Então, irmãos, aqui considerando essa situação toda aqui, né, terminando aqui no versículo 24, que seria o último filho, não, ainda o penúltimo filho, né, de Raquel, que seria José, né, que Raquel o Senhor voltou, né, e trouxe, fez Raquel fecunda novamente, e Lia não, né? Então, o Senhor inverteu a situação aqui, e nós vemos com tudo isso, irmãos, que o Senhor, ele não olha o certo ou o errado, né? Ele, se nós considerarmos, por exemplo, Lia, no início ela estava errada, né? Ela errou em muitos aspectos, né? Enganando Jacó, inclusive no começo, com Labão, em vários aspectos. E depois, o que aconteceu? Depois deu tudo certo. Ela teve filhos, né? E ela foi abençoada primeiramente, né? Com os primeiros filhos de Jacó vieram dela, inclusive Ruben, né? Judá, né? Descendência de Cristo. E Raquel? Raquel no início estava tudo certinho. Ele tinha escolhido Raquel. Imagina Jacó no dia que ele encontrou Raquel lá, vindo do campo. Ele falou: Olha, já encontrei a escolhida do Senhor aqui, né? Uma experiência muito parecida com a que o pai dele teve. Foi em local parecido, né? Que o servo de Abraão foi lá escolher. E ele relacionou aquilo, falou: É ela que o Senhor escolheu, trouxe a mim, né? Então ele trabalhou 14 anos por ela. E deu tudo, né? No início estava tudo certo, mas no fim deu errado, né? Ela não engravidava. E depois inverteu a situação. Então, irmãos, pensemos. O Senhor ele não quer nos trazer a ficar julgando em nossa vida cristã entre certo e errado, entre o que devemos ou não devemos fazer, né?
onde devemos ir, o que devemos ir, né? Como devemos ir, o que devemos fazer. Isso, irmãos, são situações em que nos prendem, né? O Senhor, quando ele falava com as pessoas, nós vemos, né, Jesus aqui na terra falando com as pessoas, ele não ficava falando simplesmente o que era certo, o que é errado, ou falando para elas façam isso ou não façam aquilo. Não. Ele tocava na consciência delas. Ele fazia as pessoas pensarem naquilo e por que elas tomavam aquelas atitudes, aquelas decisões, por que estavam vivendo daquele jeito. O Senhor fazia-as pensar. E assim, irmãos, nós devemos considerar a palavra diante do Senhor, né? Diante do Senhor, quando nós oramos, quando nós lemos. E quando o Senhor nos fala por vários meios, nós devemos ser levados à presença do Senhor, para que o Senhor toque a nossa consciência, para que o Senhor fale a nós, não o que é certo ou errado, né? Não vivamos assim, baseado no certo ou errado, mas que vivamos por meio do seu Espírito, sendo guiados pelo seu Espírito. Senão nós seremos simplesmente pessoas religiosas e afastaremos as pessoas de nós. Porque enquanto mais religiosos nós somos, mais nós afastamos os outros e as pessoas, né? Porque nós somos radicais demais, muitas vezes, temendo coisas. E essa semana eu tive comunhão com o irmão sobre isso. E foi muito bom, porque me trouxe bastante luz nessa questão. Porque às vezes nós tememos coisas. Ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Por quê? Você teme o quê? O Senhor vai deixar de estar em você naquela situação, nessa situação? Você não deve isso, não deve aquilo. Por quê? Não é? Nós devemos considerar diante do Senhor. O Senhor está em nós, onde estivermos. O Senhor, qual é o seu objetivo? Salvar o perdido, trazer a sua graça, a sua glória aos corações daqueles que ele escolheu. E como isso vai acontecer? Através do seu falar em nós, para as pessoas. Veja só, por exemplo, vamos considerar, por exemplo, aqui isso que eu estou falando à luz de 1 Coríntios 13. Essa porção que nós vemos, vamos considerar em cima, né, sobre a ótica de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Como era o amor entre eles aqui, irmãos? Dá a impressão que tudo não passava de um comércio e de uma disputa envolvendo ciúmes e inveja. Não é? Como era? Será que eles consideravam sobre a ótica do amor de Deus? Será que eles consideravam que eles estavam debaixo do amor de Deus? Será que nós consideramos isso também, irmãos? Será que nós olhamos também para as situações, para as pessoas com a ótica do amor de Deus ou estamos olhando o certo e errado que elas fazem? Hoje é uma prática comum, né? Está se tornando cada vez mais comum se expor os erros dos outros nas redes sociais. O que nós fazemos em relação a isso? Nós também mostramos os erros, acusamos também? Quando algum irmão, ou alguma irmã erra, será que nós expomos isso? Ficamos falando, ficamos mostrando isso? Ou alguém que nós temos certas rixas e vemos a sua queda, falamos, olha lá, não falei. Cadê a ótica do amor, irmãos? A ótica como Deus vê. Deus é amor. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu seja Jacó, não é? Ou ainda que eu seja Israel, ou seja Abraão, ou seja isso ou aquilo, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me aproveitará. Você faz tudo certinho,
tudo bonitinho, segue, né, aquilo que você entende que na palavra está dizendo que é isso, é aquilo, está certo, está errado, você segue direitinho. Mas onde está seu amor? Se você carrega isso com amor pelas pessoas, amém, aleluia, está praticando a palavra. Agora, e se faz isso dissociado do amor? Isso é possível fazer? Com certeza. É possível que nós andemos julgando, condenando, isso não é amor. É possível que nós pratiquemos isso, pratiquemos aquilo, ah, que bom, tal, eu faço isso, faço aquilo, mas eu julgo quem não faz, quem não vive. E é isso, é nessa ótica que está sendo mostrado para nós aqui em Coríntios. O amor, irmãos, é o quê? É paciente. Será que nós vemos falta de paciência aqui nessa situação que nós estamos vendo em Gênesis 30? Será que nós vimos antes também, na experiência de Abraão, de Isaac, a falta de paciência, de esperar pacientemente no amor de Cristo? O amor é benigno, ele vai além. O amor, ele vai além. Sabe, quando nós deixamos de fazer isso, deixamos de estar com as pessoas, deixamos né, porque achamos que aquele lugar ou isso, aquilo é impróprio, e deixamos de estar lá por amor àquelas pessoas, né, nós não vamos além, nós ficamos aqui só, né, ficamos na nossa condição, na nossa posição. Ir além é isso é ir além. Nós vamos além. Além do que alguém faria, talvez, por aquela pessoa, por amor àquela pessoa, não é? O amor é paciente, é longânimo, tem um ânimo longo, ele espera pacientemente. O amor não arde em ciúmes. Onde nós temos amor, nós não temos ciúmes. As pessoas acham que tem a ver, né? Que um é relacionado com o outro. Mas nós vemos que não, né? Isso, inclusive, é motivo de muitos crimes por aí, né? Os ciúmes. Falar, ah, mas eu amo isso, eu a amo. É, mas por ciúmes fiz isso, fiz aquilo. Pois é. O ciúmes, ele não é amor, né? O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Ele não louva a si mesmo, né? Que seria aqui a questão de ufana. Ele não louva a si mesmo. Elas falavam assim entre elas: agora sim, agora meu marido me amará, agora eu sou, né? O Senhor me fez isso, me fez aquilo. Elas ficavam se exaltando uma sobre a outra. O amor não faz isso. O amor não se ufana, não se louva a si mesmo. E na questão dos ciúmes, né? O ciúmes é possuidor do outro, né? Você ser possuidor do outro, isso teria um significado aqui. Ele não se ensoberbece. Essa questão de possuidor agora também, né? O relacionamento com a situação de Jacó, né? Elas se sentiam possuidoras de Jacó, né? Não é meu, não é meu. E é isso, meu filho. Ele me deu. Irmãos, tudo isso é de Deus, tudo está em Deus. Nós estamos incluídos no seu plano, nós estamos incluídos no seu propósito. Todos nós estamos no seu propósito, né? E nós estamos nesse contexto da bênção do Senhor, da bênção de Abraão sobre nossa vida, né? Que é o Espírito prometido, a terra prometida, que é o Cristo vivo em nós. Então, irmãos, com essa situação toda aqui, bom, acho que até posso continuar aqui. Vamos ver aqui os outros versículos. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Olha só, irmão. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Puxa, irmãos, poderíamos falar isso aqui por muito tempo, né? São tantos aspectos e tão relacionados com o que nós temos visto aqui em Gênesis. Ele não se alegra com a injustiça, ele não se ressente do mal. Ele sofre, ele está disposto a sofrer por amor. Ele crê, ele espera, ele tudo suporta por amor ao Senhor. O que nós suportamos
O que nós suportamos por amor às pessoas? Será que nós não fazemos isso, não fazemos aquilo, não pode isso, não pode aquilo? Será que por fazer muito isso, nós não estamos debaixo da escravidão? Será que por tomar essas atitudes baseados em sentimentos religiosos, né, em certo ou errado, será que nós não perdemos as pessoas? Será que nós não afastamos as pessoas de nós? Será que nós não somos muito espirituais, entre aspas, não no sentido adequado da palavra, de viver no Espírito, de andar no Espírito, não, mas no sentido de religião, né, de religiosos, fazer isso, fazer aquilo pelo certo ou errado? Se nós somos assim, irmãos, o que ocorre? Pode vir o quê? O desânimo. E é o que acontece com muitas pessoas, desanimam. Aqueles que não conseguem, se acham inadequados, incapazes, desanimam, né? Então, essa situação toda, nós vemos que não é questão do certo e errado, tanto que o Senhor não estava olhando para certo e errado. Aqui, uma estava errada, o Senhor transformou em situação certa. A outra estava certa, o Senhor transformou em situação errada. Né? Não o Senhor simplesmente, né? O Senhor permitiu com que aquela situação enredasse eles, né? E eles pudessem ver ao ponto que chegaram, né? Pudessem também ver a sua situação pessoal, né? E considerar diante do Senhor. Eles não tinham, né? Eles não tinham, né? Eles tinham o que? A promessa de Deus, né? Isso tudo não dependia do que eles eram, mas dependia da promessa de Deus. Por mais que eles fizessem, irmãos, a mesma situação de Abraão, né? Tantas vezes Abraão e Sara tentaram fazer isso, tentaram fazer aquilo. Qual foi o resultado? Será que eles conseguiram ajudar a Deus a cumprir a sua promessa? Não. Será que essas mandrágoras aqui, que Raquel tanto queria, fez ela se tornar fecunda? Não. O que fez ela tornar fecunda? É os versículos adiante, o que nós lemos lá. Fala que o Senhor fez ela fecunda. O Senhor ouviu a sua voz, ou seja, irmãos, eles estavam incluídos no plano de Deus, e não era isso que o que fizesse ou que deixasse de fazer, se estava fazendo certo ou errado, que iria levá-los a cumprir a promessa de Deus e a viver plenitude na presença do Senhor. O Senhor quer que nós vivamos em plenitude, né? Não é como se diz por aí, a plenitude da terra, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não é isso. A plenitude é uma vida alegre, uma vida na presença do Senhor, sem ressentimentos, sem ciúme, sem inveja, sem peso, né? Sem amargura. Uma vida de conhecimento do Senhor, de desfrute na presença do Senhor, seja qual for a situação, estamos em Cristo, vivendo no Senhor. Vou tomar um pouquinho de água, está falhando a voz. Irmãos, isso é uma vida em plenitude. Vamos ler, vamos abrir em Gálatas, Gálatas 3. Perdão, irmão, Colossenses 3. Capítulo 2, na verdade. Se morresses com Cristo, versículo 20, tá? Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, não tem valor algum, irmãos, não traz proveito algum. Porque são coisas que levam a rigor, né? Ao rigor ascético, que levam a uma falsa humildade, né? Não faça isso, não toques naquilo. Irmãos, né, eu gostei também, conversando com o irmão essa semana, de uma, né, de uma, duas palavras juntas, né? O crente incrédulo, né? E realmente, nós podemos ser esses crentes incrédulos, né? Nós não cremos
realmente na presença, né, do Senhor onde estamos. Nós temos medo disso ou medo daquilo. Nós temos preocupações que isso possa causar mal, fazer mal ou trazer maldições, seja o que for. Irmãos, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e devemos viver em sua presença, né? Aí nós vemos, avançando um pouquinho, na situação aqui de Labão e de Jacó, né? Avançando aqui agora para os versículos 27. Então, capítulo 30, versículos 24, né? Em diante. 24 fala, perdão, 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Naquele momento, Jacó mudou. Jacó percebeu, né, que ele deveria sair daquela terra, lá da situação que ele estava de escravidão. Mas vamos considerar então esse versículo à luz do capítulo 31, que nós vamos ver depois. Eu até peço licença para o irmão que vai compartilhar semana que vem, né, mas vou avançar um pouquinho lá, só para ver alguns pontos interessantes. Capítulo 31, versículo 11. Olha só, e o anjo de Deus me disse em sonho, isso Jacó contando para as mulheres. Jacó me disse, o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados. Ah, nós vamos ver isso aqui depois, tá? Mas já vale também para a leitura posterior. Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então, aqui, irmãos, na realidade, se formos considerar no sentido cronológico, Jacó teve uma revelação do Senhor, o anjo de Deus apareceu para ele, o próprio Senhor apareceu e falou: Jacó, agora é hora de você sair e de você voltar à sua parentela, à sua terra, assim como o povo de Israel saindo da escravidão. E Jacó estava em uma escravidão, estava vivendo, né, como um escravo naquela situação. E o Senhor o tirou de lá. Porque até aquele momento, tudo era de Labão, né? Inclusive, ele até sentia que eram suas filhas, não, as minhas filhas, as minhas filhas. O meu rebanho era tudo. Labão, ele não tinha permitido que Jacó tivesse coisas, que ele adquirisse coisas, que ele preparasse a sua casa. Não, não era permitido isso. Jacó ficou 20 anos trabalhando nessa terra e nada iria levar. Se dependesse de Labão, ele sairia de lá de mãos vazias, até se bobear, até sem as filhas. Não é? Então ele nem permitia que Jacó fosse preparando a sua terra. Então o Senhor mandou ele sair. Por quê, irmãos? O Senhor deu segurança para ele, deu a promessa, lembrando do voto que tinha feito, lembrando da promessa. E lembrando, na verdade, irmãos, daquele contexto em que ele estava envolvido, contexto de salvação, contexto de libertação, né? O contexto de promessa, o contexto de herança, de boa terra que o Senhor havia prometido. O Senhor queria que ele voltasse para lá. E Jacó, nesse momento, volta a ser quem ele era, volta a ser manipulador, né? E deixa de ser vítima passiva de Labão e de suas mulheres, né? Ele ficou, então, 20 anos lá em Padã Arã, né? E 14 anos ficou pelas suas esposas, e mais 6 anos pelo rebanho. E agora, veja só, o versículo 31, capítulo 31, versículo 42. Ele fala assim: se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, que por certo me despedirias agora de mãos vazias. Ele falando para Labão isso aqui, né? Então é isso para assentar aqui o que eu tenho dito, né? Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite, não é? Então,
aqui nós vemos Labão, o Senhor, Jacó falando para Labão que ele sairia de mãos vazias se não fosse o Senhor conceder graça. Aí nós começamos a ver eles considerando a presença do Senhor na vida deles, né? E ele fala assim: dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: você acha que Labão deixaria isso assim? Simplesmente? Deixaria ele sair? Não, né? Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Aqui ele reconhece, né? Talvez por adivinhação, ou talvez porque ele realmente tenha sentido isso. Alguns dizem que é por adivinhação, né? Mas de qualquer forma ele reconheceu. E Jacó também reconheceu a bênção do Senhor na vida deles. E disse ainda: fixa o teu salário. Fala para mim, quanto que você quer aí que eu pago para você? Já que o Senhor tem te abençoado, fica aqui comigo, eu pago um salário para você. Tu sabes, né, versículo 29, disse Jacó: tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? De novo. Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Então, eles chegaram aqui num acordo, né? E aqui Jacó já estava, como se diz, lançando um veneninho, né? Para ver se pegava Labão. E conseguiu. Só que Labão também não era bobo. Então aqui nós vemos, né, que Labão estava provavelmente percebendo a intenção de Jacó, tá? Porque aparentemente Labão aceita. Vamos ver aqui, ó. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados. Então, naquela época, salpicados e malhados era uma cor anormal para esse rebanho, né? Para o rebanho de gado e de cabras, né? Entre os cordeiros e as cabras, perdão. Era, era, eram os negros, né? Negros e brancos, não eram malhados e salpicados. O que era malhado e salpicado entre as cabras, será isso o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça. Então é o seguinte: os salpicados e malhados seriam de Jacó. É isso que ele estava dizendo. Quando vires o meu salário diante de ti, o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Tá? Então, o que não for salpicado e malhado, tiver comigo, será tido como furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Naquele momento que ele falou, pois sim, ele já raciocinou. Falou assim: opa, deixa eu fazer uma coisinha, né? Olha lá, o versículo 35. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. Filhos quem? Filhos de Labão, tá? Passou para os filhos. Ele já separou, então ele falou: bom, então eu já sei o que Jacó vai querer. Ele vai pegar, vai cruzar só esses e vai separar e no fim ele vai sair com um rebanho maior do que o meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses malhados e salpicados do meio, tirar todos esses, para ele não ter aquele gene, né? Para ele não ter aquele gene de salpicados e malhados juntos, para que eu não corra o risco de eu perder o meu rebanho para Jacó. Então essa foi a intenção dele. Pois a distância de 3 dias jornadas entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó, então, apacentava o rebanho de Labão, restante, né? Aqueles que não eram salpicados e malhados, ele estava, então, cuidando naquela situação toda. E o que Jacó começou a fazer? Jacó pegava varas, né? Isso daqui, irmãos, já para aqueles que leram, já vou adiantando. Isso aqui é uma superstição, né? Que Jacó tinha. Ele achava que com isso, ele falou: opa, calma aí.
Eu vou fazer isso aqui, eu acho que vai dar certo. Como se precisasse fazer algo. Irmãos, o Senhor falou para ele sair da terra, que ele iria abençoar, né? Ele falou que estaria com ele em tudo, mas também mostrou para ele no versículo 12, capítulo 31, versículo 12, que nós lemos: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. O Senhor falou para ele que ele teria, né, um grande número, e todos os machos que cobrem o rebanho seriam salpicados e malhados. Então, o Senhor já deu isso para ele. Ele não precisava fazer varas. O Senhor não falou, olha, faça vara, corte as varas, como diz aqui, ó, varas verdes, de álamo, de aveleira, de plântano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descendentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Olha só, parece que isso veio graças à ideia que Jacó teve de fazer essas varas salpicadas, essas varas listradas, né? Para que o rebanho, quando. Imagina, irmãos, nós sabemos que as características dos animais, nossas, dos seres humanos, são também, né, vinda dos genes, né, da junção do gene feminino e masculino, né, do homem e da mulher, a junção, e daí se formam características dos dois juntas, né? Então, um animal ele é formado da junção de genes. E ele vem de acordo com a genética, da forma que é de acordo com a genética. Não é por causa de uma vara, porque ele está vendo que a vara é listrada, que vai fazer com que aquele animal nasça diferente. Isso é superstição. E eles andavam muito por superstição naquela época. Nós vemos isso na situação da mandrágora e vemos aqui também, que eles achavam que a mandrágora podia mudar a situação deles e não foi. E Jacó também achava que as varas podiam mudar a situação, mas não foi. Não foi isso. Foi a bênção do Senhor. E ele depois reconhece que foi a bênção do Senhor, né? E então nós vemos aqui Labão também, né? Agindo, Jacó agindo, todos com suas artimanhas, né? Suas tentativas. E qual será que era o tamanho do rebanho de Labão antes de Jacó chegar? Qual será que era o tamanho, né? Nós vemos que Raquel, ela estava levando lá no começo, né, da história aqui, que nós vemos Raquel, que começa a falar de Raquel, nós vemos Raquel levando o rebanho de Labão. Então, se só Raquel podia cuidar, não era um rebanho grande. Raquel sozinha podia cuidar dele. E o que o Senhor fez? Através de Jacó, fez com que ele tivesse um grande rebanho, né? Então, aqui, nós vemos todos esses artifícios que eles tinham aqui, tentando enganar e tentando obter é, é, vantagem uns sobre os outros, né? E ele conseguiu, né? Jacó, no fim, conseguiu o que ele queria, né? Nós vemos aqui que separou, capítulo 40, separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos os rebanhos de Labão, e pôs seu rebanho à parte e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Por quê, irmãos? Por causa da bênção do Senhor. Não por causa das artimanhas, né, das superstições que eles tinham. E aí, depois nós vamos, então, deixar para a próxima, né? Próxima oportunidade para nós continuarmos com o capítulo 31, que é uma continuação disso, né? Mas então, eu queria fechar justamente com isso, irmãos. Consideremos, né? Consideremos como é maravilhoso obedecermos ao Senhor e termos amor em nosso viver.
Consideremos essa passagem diante do Senhor. Agora, inclusive, vou dar oportunidade para os irmãos falarem. Estou deixando um tempo aqui para os irmãos falarem. Considerem isso, consideremos isso. A perspectiva do amor. Como o Senhor vê a situação, como o Senhor vê as pessoas. O que o Senhor quer produzir em nós e nelas. E o que o Senhor quer produzir nessa experiência toda que nós vemos aqui. Que a glória do Senhor brilhe sobre nós, sobre cada um dos irmãos. Que o Senhor venha nos iluminar, nos concedendo a sua graça, para vivermos a sua presença, de modo que o Senhor seja expresso e o amor do Senhor seja expresso em nossa vida. Certo, irmãos? Então gostaria de orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus grandioso, maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor nos mostrou nessa noite. A tua luz brilhou sobre nós, assim como nós pedimos a Ti. O Senhor venha nos conduzir à Tua presença, Senhor, nos levar a viver em Ti, Senhor, realmente, não por meio de certo ou errado, por meio do ensinamento religioso, do que achamos que devemos ser ou fazer. Mas, Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito, pelo poder do Teu nome, venha produzir em nós um viver, Senhor, definitivamente um viver que Te ama, que Te segue, cheio de amor e revelação na Tua presença. Senhor, produza em nós um povo que vive e expressa a Ti, Senhor. E nossa vida, Senhor, seja a manifestação da Tua glória e do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom, irmãos.